faço enquadramento teórico, defino o meu desenho metodológico, e, e penso nas questões de investigação, nos objetivos. É este fio que dá esta coerência e que nos segura àquilo que nós queremos fazer enquanto investigadores. Também é o fio que nos aquece, né? Nos aquece no sentido que, se trabalharmos numa área em que estamos apaixonados, que é recomendável a qualquer investigador, é algo que nos aquece e além de nos aquecer, é transformador, que ainda torna mais rico todo o processo de investigação. Depois também é um fio que nos aponta em determinadas direções. Nós criamos algumas expectativas sobre o que é que pretendemos alcançar, e a parte interessante é este fio apontar-nos por vezes para caminhos que não podem ser ou não antecipados. É um fio também que nos amedronta, não é? Porque de vez em quando ele não segue uma linha e, e abana um pouco as nossas estruturas. Então, cada vez mais as ferramentas de apoio ao investigador, essencialmente nas ciências sociais e humanas, eh, permitem ajustar rapidamente. Os projetos não são estanques, podem ser cada vez mais são dinâmicos. Eu, em qualquer momento, eu tenho que fazer ajustes. E eu acredito que as ferramentas de apoio ao investigador em todo o processo nos ajudam a diminuir, por exemplo, face a esta situação. No ano passado, nas aulas de doutoramento, os alunos perguntavam, com o surgimento do Covid, como é que iam recolher os dados. Nós estamos a falar em áreas em que há o contacto, a presença do investigador, ou seja, o investigador é o próprio instrumento de recolha de dados. E então isto amedrontou imenso muitos investigadores. Depois é o fio que cruza, né? Isto é como se estivéssemos a fazer uma revisão quase de literatura. Nós cruzamos com outros projetos, com outros investigadores, com os pares, e começamos a tentar que o nosso fio também se cruze com os outros fios. E por vezes é um fio que nos entristece, né? Porque, como referi há pouco, se tenho uma situação, como é o caso da Covid, tem que criar um plano de contingência e aqui nós temos de ser resilientes e fazer os ajustes e transformar e dar continuidade ao projeto de investigação. Então a minha fala, que parece que começou há bocado, mas não iniciou, estes 6 minutos era para dar um tempo de espera para que pudessem entrar mais participantes, são as tecnologias ao serviço do investigador. Ok? Então eu chamo-lhe o fio condutor. Seja um projeto normal, ou um projeto em que eu inicio com um problema em que necessito de uma revisão de literatura, fazer a recolha ou a coleta de dados, usando o termo também brasileiro, português do Brasil, o desenho da pesquisa, o desenho da investigação, a análise de dados e os resultados, é algo que, em qualquer uma destas fases, nas ciências sociais e humanas, eu consigo capacitar-me com o uso de ferramentas de apoio, em que o investimento não é, o investimento que eu tenho em termos financeiros é reduzido. Não é? Eu não tenho que comprar uma máquina que me meça uma gota que cai a determinadas horas, em determinado ambiente, que custa 3 milhões de euros. Ou seja, nós conseguimos atualmente em ciências sociais e humanas fazer investigação de ponta com a tecnologia que já está disponível. Podemos começar por um simples gestor de referências bibliográficas, como é o caso do Mendeley, o EndNote, o Zotero. Poderíamos avançar, eu tenho aqui as metáforas para a recolha de dados quantitativos através de questionários da internet. Podia ter ali o SurveyMonkey e outros mais. Antigamente fazíamos isto com os scanners. Reparem, quem estiver atento à diferença da recolha de dados que está a acontecer este ano no censo relativamente há 10 anos, né? Há uma necessidade. Eu ontem recebi uma mensagem da junta de freguesia que pertenço, a dizer que estará aberta a sábados e domingos para que quem não tenha possibilidades de inserir online, ou seja, há muita necessidade cada vez mais de recolher os dados em formato já digital, não fazer este tipo de trabalho que era feito antigamente, que eu tinha um scanner, ele reconhecia as respostas, mas teria que fazer, hum, ou porque teria alguém que é analfabeto e eu teria que ser eu a fazer esse preenchimento. Depois temos a tecnologia então temos várias as ferramentas na quantitativa, tem aqui o SPSS, que é o mais conhecido,
muitos usam o Excel, existe o Minitab, existe o R, tem aqui alguns, mas existem muitas ferramentas. Hum, Na qualitativa, que é o que nos traz aqui hoje, nós já abordamos a investigação qualitativa na recolha de dados, já trabalhamos mais a parte da gravação, a gravação digital de áudio e vídeo, usamos uns computadores portáteis e cada vez mais procuramos ferramentas também que nos ajudam a fazer transcrição e automatizam. As expressões da moda atualmente associadas a estas ferramentas são os Big Data, e inteligência artificial, machine learning. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso e que depois vou partilhar convosco daquilo que tenho acompanhado. Agora, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Primeiro momento interativo, antes de entrar na parte do WebQDA. Gostava que colocassem no bate-papo, isto é uma resposta espontânea, não pesquisem nada, que escrevessem no bate-papo para vocês, se já usam ou não sei, qual é a principal limitação e a principal potencialidade da utilização de uma ferramenta de análise de dados qualitativos ou quantitativos, se quiserem também, mas aqui como é que trazemos para o qualitativo, de forma espontânea, limitação e potencialidade. Se pudessem inserir nos próximos 2 minutos a vossa opinião, mas de forma espontânea, não consultem nada, escrevam o que surgir neste momento. Okay? E eu vou consultando e vou interagindo convosco. Okay? Muito bem. Jandira, olá Jandira, subjetividade. Sim, Júlia, mas limitação de uma ferramenta de análise de dados, potencialidade, mesmo que não conheça. Curva de aprendizagem, bastante importante. Redução do tempo, agilidade e foco, analisada em si. Quantificar o subjetivo, Paula Costa, obrigado. Ana Moura, organização e sistematização da informação, bastante importante. A transcrição não é fidedigna, já vamos falar sobre isso. As transcrições, independentemente de serem feitas usando uma tecnologia ou sendo o próprio investigador, é importante usarem alguns procedimentos de validação. A transcrição atualmente, que é feita de forma automatizada, essa necessita também de bastante validação, mas mais do que tudo, vocês têm que analisar, têm que verificar se, dependendo do tipo de dados que estão a transcrever, se devem ou não enviar para a fonte em que os recolhem. Por exemplo, fazem 10 entrevistas, usam uma ferramenta ou não, transcrevem-se e depois, em termos de metodológicos, vale a pena ou não enviar para o entrevistado confirmar se a transcrição está correta. Nossa experiência diz-nos que uma vírgula à esquerda ou uma vírgula à direita altera completamente o sentido. Layout complexo e pouco intuitivo é uma limitação. Redução de tempo, potencialidade, agilidade, rigor. O rigor é uma palavra bastante discutida em termos científicos porque ela surge ou nasce das abordagens quantitativas. Mas sim, mas eu posso aplicar, obviamente, procedimentos de sistematização e usar o termo rigor em qualitativo, porque não? Análise de resultados mais demorada. Análise de resultados mais moderada, permitir respostas abertas. Relativamente à limitação, esta Tânia, respondendo à análise dos resultados mais demorada. A análise dos resultados, ela não é mais demorada. O que normalmente eu sugiro é, se eu vou usar uma ferramenta de apoio como é o WebQDA, e se definir que vou usar 3 meses, tenho 3 meses para analisar os meus dados, não alterem esse tempo, mantenham os 3 meses. O que é possível fazer, e isso é a parte mais interessante, é aprofundar a análise dos vossos dados devido ao tipo de ferramentas que eu posso usar. E como há uma redução do trabalho manual, depois, obviamente, de desenvolver as capacidades de usar a parte técnica da ferramenta, consigo aprofundar a análise. E num estudo, no meu caso, normalmente sigo esta linha que é a qual eu sou apaixonado, poder aprofundar a análise é fantástico. E isso aí acrescenta qualidade depois aos resultados que vocês vão apresentar e discussão dos mesmos.
Uma limitação pode ser perdermos o contexto de informação. As ferramentas atualmente, tal como a Wikipedia, têm formas de contextualizar o que fazemos, já vou tentar demonstrar isso. Organização e sistematização de dados e a rapidez, obrigado, Nathalie. Interpretar o sujeito que está a ser observado. Sim, é possível eu cruzar a parte interpretativa com atributos dos entrevistados, por exemplo. Eu quero saber a opinião dos entrevistados se, relativamente à idade deles, difere sobre algo que é interpretativo. Então é possível fazer esses cruzamentos. O que é, e muitas vezes é bastante interessante, porque este tipo de cruzamentos entre interpretativo com interpretativo, interpretativo com descritivo e descritivo com descritivo, permite-nos depois fazer bastante discussão com o enquadramento teórico. Ajuda a explorar os dados, correto, de várias formas, várias formas, não há um procedimento ou uma receita que te diga é desta forma, desta e desta que eu faço. O layout não é adaptado a cada utilizador, não podemos personalizar de acordo com as nossas preferências. Isto é bastante importante, Marina Mota, porque é necessário numa primeira fase, ou seja, eu não tenho que me ajustar à ferramenta, eu tenho que procurar a ferramenta que se ajuste ao meu desenho metodológico. Porém, as ferramentas que existem no mercado de análise qualitativa, eu não vou depois especificar ferramentas porque existem depois ferramentas, por exemplo, só para análise de redes sociais, existem ferramentas só para análise de sentimentos, existem ferramentas só para análise lexical. Mas na linha da estrutura do WebQDA o esqueleto é muito idêntico, ou seja, eu tenho uma parte que organiza dados, tenho uma parte que codifica os dados, interpretativos e descritivos, e tenho uma parte que questiona os dados. E isto é iterativo, é cíclico, ou seja, eu posso fazer avanços e recuos, tem um movimento pendular. Esse movimento pendular é bastante interessante, porque muitas vezes eu reajusto as minhas categorias ou reajusto o meu projeto quando faço as primeiras explorações aos dados em termos escritos, ou seja, eu faço a primeira pré-análise e surgem novas concepções que não surgiram antes porque eu ainda não tinha avançado para a escrita dos primeiros dados. A subjetividade é algo que é muito discutido. Nós falamos normalmente fala-se do viés, né? O viés qualitativo é exposto, o quantitativo existe, mas está escondido de alguma forma. Mas essa subjetividade ela praticamente atualmente já não é muito discutida porque é possível ser reduzida com técnicas de validação. Ou seja, em qualquer momento eu posso convidar ou posso aplicar técnicas de validação, desde a recolha de dados, técnicas de validação para a análise de dados. Por exemplo, uma técnica muito conhecida que envolve peritos externos é a técnica Delphi. Eu posso aplicar a técnica Delphi dependendo do meu estudo, mas há outras técnicas de validação que podem ser aplicadas, ok? Fácil acesso a artigos e livros digitais. No caso do WebQDA, o WebQDA atualmente tem funcionalidades que permitem trabalhar com revisão sistemática de literatura, a revisão sistemática propriamente dita, a revisão integrativa, scope and review. Ele permite importar os metadados das bases de dados que vocês usarem, seja Scopus, Web of Science, ProQuest, Tedesco, dependendo das áreas. Eu posso importar e consigo já de alguma forma organizar essas minhas primeiras entradas. Eu vou demonstrar isso já no WebQDA. Pronto, ok. Como vejo, tá, pronto, o resto aqui são dúvidas de visualização. Continuando. Obrigado pelas vossas interações. Eu vou avançando aqui então na apresentação e vamos de seguida para o WebQDA. Pronto, com o WebQDA eu posso atualmente trabalhar com diferentes formatos de dados. Ou seja, há áreas novas que estão com crescimento bastante grande por parte dos investigadores, como é o uso de métodos visuais. Eu posso trabalhar com áudio, posso trabalhar com vídeo, posso trabalhar com imagem. Então, os métodos visuais, existem técnicas de recolha de dados e algumas dessas técnicas são técnicas de recolha e técnicas de análise. Eu posso usar Photo Voice,
posso trabalhar narrativas, posso pegar nas fotos dessas narrativas e usar fotoelicitação. Estamos a falar em métodos visuais. Depois trabalhamos com os formatos de texto, PDF, os formatos de XLS, ou seja, é possível trabalhar com diferentes formatos de dados e triangular dados, que é uma das outras potencialidades de muitas vezes recorrer a este tipo de ferramentas, que é muito fácil atualizar e fazer update com novos dados, porque eu posso chegar a um momento e verificar que, afinal, as 10 entrevistas não me permitem tirar grandes considerações, então posso ser forçado a fazer mais algumas entrevistas ou recolher outro tipo de fontes de dados e depois é facilitado pelo cruzamento que eu consigo fazer. Então aqui eu não estou a falar em triangulação de métodos, estou sempre a falar em triangulação de dados, ok? Porque há vários tipos de triangulação. Posso trabalhar com grandes volumes de dados, mas a ambição, ou eu chamo-lhe ambição, não é o termo correto, da investigação qualitativa não é tanto trabalhar o volume de dados, mas é mais o aprofundamento dos dados. Então, essa parte de é possível trabalhar com grande quantidade de dados, mas o investigador tem que ter algum cuidado, não cair depois, como tem uma série de funcionalidades que facilita a análise e a codificação, então é muito fácil eu me perder na grande quantidade de dados e desviar o meu foco no aprofundamento desses mesmos dados. Muita flexibilidade na execução de tarefas, é muito fácil de recuar e avançar. Acredito, se tiver aqui alguém que já tenha usado uma máquina de datilografar, certamente, comparando com o uso de uma máquina com o processador de texto Word, ninguém pensa em usar a máquina de datilografar para escrever um artigo. Trabalho colaborativo em grandes e pequenos grupos. Já acompanhei projetos com mais de 10 investigadores a trabalhar colaborativamente, não cooperativamente, ou seja, em que haviam equipas que codificavam, faziam validação interna, ou seja, eu codifico a minha entrevista, uma entrevista 1, o meu colega codifica a 2, eu valido a entrevista 2 e ele valida a entrevista 1. Então é fácil fazer este tipo de validação interna e depois fazer validação externa, por que não? Diminuir a curva de aprendizagem. Se há uma área onde nós temos muitos artigos publicados ligados ao WebQDA, é esta área. Porque o meu doutoramento terminei há quase 10 anos e o meu doutoramento foi trabalhar User Centered Design. Então trabalhei, e recentemente o Fábio Freitas, que terminou o doutoramento há um ano, trabalhou, o doutoramento dele foi autoaprendizagem no WebQDA. Então nós sempre trabalhamos muito a questão da usabilidade e as questões da experiência do utilizador, porque sabemos que é muito importante diminuir a curva de aprendizagem para que vocês se possam focar no estudo, obviamente, das técnicas que vão explorar. E depois já há esta portabilidade, como falei há pouco, eu posso importar dados do Mendeley ou diretamente das bases de dados, posso exportar tabelas aos ficheiros de Excel e trabalhar gráficos diretamente no Excel, então essa portabilidade está bastante facilitada. Antes de avançarmos para a parte prática, pronto, a história do WebKit surgiu em 2010, obviamente começou a ser desenvolvido antes. Havia um consórcio entre a Universidade de Aveiro, o Centro de Investigação, o CIDTF, a qual eu faço parte, e uma empresa. A autoria deste projeto que iniciamos a fazer as linhas de 2007, 2008, sou eu com o professor António Moreira, do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, e o professor Francisco Nery de Souza, que atualmente está na UNASP, em São Paulo, no Brasil. Em 2015 o consórcio foi alterado e surgiu uma nova versão do WebQDA, que está neste endereço, no qual vocês podem, e têm um tempo que podem fazer exploração. Dentro do website do WebQDA tem um blog que tem tanto textos de apoio, como tem textos de apoio que esclarecem algumas funcionalidades que vamos lançando, como tem uma série de textos que vocês podem consultar e podem, quem não conhece a ferramenta, ficar a conhecer um pouco mais. Como eu referi há pouco, o WebQDA tem 3 grandes áreas, eu na realidade tenho 4. Ele tem uma área de gestão,
que é a área onde eu posso convidar outros investigadores, é a área onde eu posso também fazer entradas num diário e fazer registros meus. Por isso eu tenho uma parte de fontes, em que eu posso trabalhar com fontes internas e externas. Por exemplo, eu posso ligar a vídeos, imagens que estão no YouTube, na Drive, na Dropbox. Ou seja, se eu tiver um vídeo de 1 giga, não vou fazer upload de 1 giga. Eu faço simplesmente a ligação com o link e trabalho o vídeo da fonte original para a minha fonte. Posso fazer anotações, tem ferramentas de comentários, ou seja, eu posso pedir a alguém que comente os meus dados, a organização dos meus dados, eu fico com acesso a esses comentários e posso depois dar seguimento. Depois temos a parte da codificação, que é a parte mais trabalhosa de um projeto de análise de dados que envolve análise de dados qualitativos. Ela é muito trabalhosa usando software ou não, mas sem usar software é bastante mais dura de realizar. Eu não estou a dizer que é impossível, ok? Estou a dizer que é mais dura de realizar. Depois temos a parte de questionamento, onde eu posso fazer pesquisas de texto por famílias de palavras, expressões, consigo gerar gráficos circulares, gráficos de barras com os resultados, consigo gerar nuvens de palavras. Atualmente temos mapas conceituais, estamos a falar em outputs visuais, e consigo fazer essa exportação para o meu trabalho escrito. O WebQDA, então, apresenta-se em que fases os projetos? Numa parte da revisão de literatura, a partir do momento que o WebQDA permite importar metadados, eu posso fazer a revisão de literatura dentro do WebQDA, eu posso importar os metadados e posso importar os artigos completos. E mais tarde eu posso criar o quê? Eu posso criar na minha secção de discussão, num artigo, numa tese, numa dissertação, num relatório, eu posso iniciar a discussão diretamente dentro da ferramenta, porque eu posso cruzar os resultados com o que foi dito teoricamente. É isso que nós pretendemos na discussão. É confrontar os nossos autores do nosso enquadramento teórico, corroborar ou confirmar ou discordar através dos resultados. Não é? Por isso é que é um trabalho científico. Eu aqui acrescentaria uma nova dimensão que é bastante importante e que tenho trabalhado bastante nisso, que é, a seguir aos resultados, convém haver uma parte que é disseminação. Também é bastante importante acrescentar uma nova dimensão a esta sequência de tarefas. Então, o WebQDA, como qualquer aplicação, ou como tivessem a fazer como estivéssemos a fazer um bolo, né? Ele tem entradas, eu tenho que ter os condimentos, que são os dados, tenho que organizar os dados. Tem uma série de ferramentas em que ele processa algo e tenho outputs, que são aquilo que eu exporto nas diferentes fases. E tenho as ferramentas de colaboração que eu já vou tentar demonstrar. Ou seja, nesta fase, definir o que é a melhor ferramenta é um bocado complicado. Agora, eu sei que eu consigo, e já fiz isso, eu consigo desapertar um parafuso usando uma faca. Já parti algumas, tenho que arranjar aquelas facas que são mais duras e que encaixam no parafuso. E consigo, mas não é a ferramenta, eu tenho a noção que não é a ferramenta adequada para desapertar um parafuso, não é um bico de uma faca, correto? Por isso, a melhor ferramenta depende daquilo que vocês definirem no vosso desenho metodológico. Ou seja, não usem a ferramenta ou não escolham a ferramenta porque é aquela que a instituição tem disponível se ela não se adequar ao vosso projeto. Aí vocês vão ter dois problemas. Por exemplo, se eu não vou fazer análise lexical, existe uma ferramenta gratuita que trabalha essa área, que é, por exemplo, o Irumatec. Eu não vou usar essa ferramenta só porque ela é gratuita, quando eu não vou fazer análise lexical. Pronto, eu estou a dizer coisas que estão a acontecer. As ferramentas têm a vantagem de estando o projeto em andamento, eu poder fazer o ajuste ou mudar, ou seja, depois de iniciar, não há como voltar atrás, eu sei. E enquanto investigadores, independentemente da fase em questão do vosso projeto de investigação, atualmente, eu estou a falar na minha primeira pessoa, é uma partilha. Desenvolver competências de utilização deste tipo de ferramentas torna o investigador mais competitivo. Não é? Eu posso partilhar convosco que eu estou inscrito numa base de dados de empregos, que talvez conheça, que é o Indeed. Não é porque eu estou à procura de emprego, mas simplesmente porque eu recebo propostas com as palavras-chave que eu insiro
E as propostas que eu recebo com as palavras-chave permitem-me analisar as tendências do que é procurado, tanto no mundo académico como no mundo empresarial. E é bastante interessante que a maior parte das propostas que eu recebo, nas entrevistas será valorizado os investigadores, ou quem se candidatar àquele trabalho, que tenha conhecimento da utilização de ferramentas qualitativas e quantitativas. Ok? Mas quando procuro no qualitativo, eles colocam mesmo isso. Quem souber usar uma ferramenta qualitativa tem mais um valor nas entrevistas. Estamos a falar, a maior parte das propostas que eu tenho analisado são de multinacionais sediadas em Hong Kong, Singapura, e mostram que as ferramentas vieram, ou seja, não há retorno, ou seja, não é algo que eu diga assim, eu vou usar e agora a seguir não uso, não. Depois de começar a usar, dificilmente se volta atrás, ok? Depois de começar a usar o processador de texto, eu posso usar a máquina de datilografar, ok? Pronto, antes de irmos para o WebKDI, para terminar esta parte, cada vez mais as ferramentas permitem fazer a geração de outputs visuais. O WebKDA atualmente está apostado nisso. Estamos a trabalhar dashboards dinâmicos, infografias. Eu participei numa conferência há 2 anos que a apresentação foi feita através de uma infografia, estava super bem construída a infografia. E foi bastante interessante, porque na infografia eu consigo ver quase o início, o meio e o fim do estudo que foi apresentado. Existem ferramentas só para análise de redes sociais. Existem uma série de ferramentas e métodos só para análise de sentimentos. Ou seja, já existem ferramentas que procuram na web, fazem a análise, por exemplo, dos emojis, emoticons, e dão-me, se eu coloco o smile, quer dizer que eu estou contente com aquele serviço. Então ele faz a leitura, desse tipo de entradas que eu faço. E pronto, temos aqui então agora a relação que é a questão de usar a máquina de datilografar e a transição para o software. Eu vou avançar então agora para o WebKDA. Não sei se estou a falar muito rápido ou se posso continuar. Ok. Um segundo, só fechar isto aqui. Estão a ver o WebKDA? Ok. Se não, Sim, perfeitamente, obrigada. está ok. Então é o seguinte, pronto, o WebKit é uma ferramenta que funciona na nuvem. A primeira característica dela, ela não é de instalação. A única coisa que vocês têm que ter acesso é um computador com internet, e o login é feito através de, de, de mail e a password de criar. Não existe limitações de funcionalidades para quando se usa a versão de demonstração ou a versão comercial. É um projeto que teve um financiamento inicial de 2 anos. Como todos os projetos que nós temos financiamento, termina, e o que a Universidade de Aveiro fez foi fazer transferência do conhecimento para uma empresa que a seguir deu continuidade ao desenvolvimento, comercializando para que ele se tornasse sustentável economicamente. Por isso, num processo normal, seria uma ferramenta que duraria os 2 anos de financiamento do projeto FCT e seria encostado. Então a nossa grande luta foi manter este projeto em contínuo, e para isso foi criado aquele consórcio que eu mostrei há pouco. Eu posso criar um ou N projetos, posso duplicar os projetos, posso exportar os projetos. No final eu tenho o meu projeto, eu posso exportar o meu projeto todo em formato Word. Por exemplo, a minha tese de doutoramento, quando eu exportei, tinha 1660 páginas. Isto porque ele exporta tudo. Exporta as fontes, exporta o que eu codifico em cada categoria, ele exporta tudo. Porque eu selecionei exportar tudo, ok? Sempre que eu crio um projeto para o abrir, criando um novo projeto, eu vou clicar aqui 2 vezes. Não olhem para o conteúdo, porque eu vou fazer uma apresentação mais da técnica, das funcionalidades
Por isso, isto tudo que estão aqui são dados fictícios. Este é o primeiro ambiente de trabalho em que eu tenho o dashboard, ok? Este dashboard aqui, ele vai sendo alterado consoante as entradas que eu faço nos 4 sistemas. Estão a ver aqui os sistemas do lado. Tem o sistema de fontes, sistema de codificação, questionamento e sistema de gestão. Nas fontes internas, clicando aqui, eu posso importar ficheiros em Word, imagens, em formato JPEG, PNG, vídeos até 20 MB. Mas se eu quiser vídeos maiores que estejam no YouTube, por exemplo, vou dar aqui um exemplo deste vídeo que está no YouTube, eu posso usar aqui e tenho o vídeo que fez o link para o YouTube e não me está a ocupar espaço, ok? Se tivéssemos tempo, eu deixava-vos fazer esse exercício durante 12 minutos no final, mas não vamos ter tempo. Pronto, vamos dar continuidade. Então eu posso fazer vídeos, posso associar textos a vídeos ou áudios. Atualmente o WebKDA está na versão, não está, no que eu estou a mostrar não está disponível, está a testar uma versão em que já vai fazer transcrição de áudios, mas reforço mais uma vez, independentemente de fazerem, pode seja a transcrição, ou usarem depois a ferramenta para fazer a transcrição do áudio, validem sempre o áudio. Eu fiquei admirado pela qualidade ou evolução da transcrição, mas não está ainda em pleno, ok? Por isso ele faz as pausas, ponto final, detecta muito, mas há palavras ou simplesmente eu altero a dicção, por isso é uma questão de ir analisando. Há uma evolução muito grande nas ferramentas de transcrição, mas que, tal como aquela que eu posso fazer convém fazer a validação. Por isso, eu nas fontes externas posso colocar, então, vídeos e imagens que estão fora, na Drive, Dropbox. Quando eu importo uma entrevista, ele importa na forma como eu tenho organizado. Neste caso, o meu projeto já tem codificações. Reparem, eu abri o documento, em cima tenho algumas funcionalidades e do lado direito aparece-me códigos livres e códigos JAR. E porquê é que nós temos códigos livres e códigos JAR? Se formos falar, dependendo da área do conhecimento, estaríamos a falar em categorias e subcategorias, dimensões, construtos. Ou seja, aquilo que eu coloco aqui como códigos livres, quando vocês forem escrever o vosso trabalho, definam dentro do vosso referencial teórico. E porquê é que temos códigos livres e códigos JAR? Porque dependendo do método ou da técnica que vocês explorarem, pode ser necessário vocês usarem os dois. Por exemplo, se eu usar a teoria fundamentada para o meu projeto, e se for a teoria fundamentada mais tradicional, há uma fase que diz que vocês primeiro têm que definir tudo como códigos livres. Vocês vão lendo os dados, como a Laurence Varda já dizia no livro dos anos 70 e nas edições recentes, leitura flutuante dos dados, tal como o professor João Amado chama-lhe leitura ativa, e vão propondo categorias isoladas, são os códigos livres. Isto não há hierarquia. E codificam, que é selecionar o texto, marco o meu código e codifico. Ou seja, onde eu tinha 0 passou a ter 1. E faço isso e só com códigos livres. Quando for fazer ou realizar a segunda leitura aos dados codificados, construo então a minha árvore. Por isso, existem os dois, porque dependendo da técnica ou do modelo que vocês seguirem, pode ser necessário usarem códigos livres e códigos JAR. Por exemplo, se usar um modelo dedutivo, em que o modelo está validado teoricamente, já existe publicado, eu posso construir logo a minha árvore. Se eu usar um modelo indutivo, posso usar códigos livres ou posso logo usar códigos JAR. Normalmente os projetos que eu acompanho são modelos mistos, né? Porque o referencial teórico aqui, ou seja, se eu vou falar sobre alimentação e depois tenho subcategorias que é peixe, legumes, eu tive que ler algum artigo científico, algum livro, alguma publicação que me falasse sobre alimentação, porque isso vai influenciar depois todo o meu processo de codificação. Aqui temos a parte então das notas. As notas é um lembrete de memória. Eu normalmente, a nota associa-se a uma fonte interna ou fonte externa. E as notas são usadas, eu uso um provérbio chinês há 10 anos, porque eu não encontrei melhor ainda, que é
os chineses dizem que mais vale ter um lápis curto que uma memória longa. Então anota como um lembrete de memória, ou seja, tudo que eu quero de informação complementar a uma entrevista, mas não quero na entrevista porque eu vou codificar, eu coloco. Caracterização do entrevistado, uma série de algo que me contextualize porque é que aquela entrevista correu mal ou correu bem, ou alguma coisa que eu possa rapidamente depois, mais tarde, consultar, porque eu posso associar uma nota a ao meu documento, clicando aqui e teria aqui a nota, poderia editar e acrescentar outras informações. Como eu referi há pouco, o WebQDA está online. Eu posso convidar outros investigadores. Se eu convidar o meu orientador, orientadores ou um colega, como investigador convidado, eu não tenho que ter licença comercial. Ele tem acesso gratuito. Tal como vocês, se tiverem uma licença e deixarem de usar ou deixarem de ter a licença, vocês continuam a ter acesso ao vosso projeto em modo de visualização. O que eu quero dizer com isto? Vocês nunca perdem acesso ao vosso projeto, ok? Porquê é que eu estou a referir isto nesta fase? Porque se eu convidar alguém que não tenha licença, ele pode me inserir comentários no meu projeto. Eu posso pedir a alguém que está a ver os meus dados e ele seleciona esta parte aqui. Por exemplo, convidei um perito na área da longevidade, neste caso este projeto fictício. Clique aqui em comentários e este perito diz ler artigo sobre longevidade de Fonseca 2019, ok? Clique em OK e está aqui o comentário. E se eu passar o rato em cima, ele diz-me qual é então o, o comentário e também posso ter aqui a listagem de comentários. Se eu clicar, ele marca-me com uma caixa vermelha qual é o texto que foi comentado. A qualquer momento também tem aqui a lista de comentários. Posso filtrá-los por fontes de dados, você tem aqui duas entrevistas, ou por utilizadores. Neste caso foi o único que introduzi. Avançando para a parte da codificação, como eu referi há pouco, temos códigos livres, códigos JAR, descritores e classificações. Aqui tenho uma árvore construída desta forma. Quando eu codifico os textos, eles listam-me aqui do lado direito. Eu posso a qualquer momento consultar as fontes e ver o número de referências. As referências são aquilo que vocês encontram em artigos de metodologia ou em livros. Encontram unidades de análise, pode ser unidade de texto. Existem várias terminologias. Por isso, as referências são as unidades de texto, as unidades de análise. E nós aqui no software definimos como referências. E é quando eu seleciono a frase ou um conjunto de palavras tenha sentido e significado para aquela categoria, ele acrescenta uma referência àquela categoria. Aqui tem a listagem de fontes. Se eu estivesse nas fontes, teria uma listagem de códigos. Ou seja, eu tenho 7 códigos, 46 referências. Mas o que é que o Wilson disse tanto sobre carne? Reparem, eu só nesta leitura desta coluna eu consigo compreender que para o Wilson é bastante importante discutir na alimentação a carne. Agora, eu não sei o que é que ele discutiu, se foi algo positivo ou negativo, ou se devemos diminuir, ou alterar, ou aumentar. Então, eu posso a qualquer momento chegar aqui, clicar e ele lista-me o que é que foi dito sobre. Reparem que isto é um projeto fictício, né? Fala em carne e aparece palavras isoladas, mas poderia consultar então as 17 referências. Então, voltando aos códigos JAR, tenho aqui os códigos JAR e a qualquer momento eu posso codificar, descodificar e também posso clicar aqui 2 vezes, ele lista-me aqui o que está codificado, posso, afinal, verifiquei que esta parte não deveria estar aqui nesta categoria legumes, posso clicar aqui em descodificar, ou posso também recodificar, que é selecionar e escolher outra categoria que não legumes, porque ela já nem deixa, porque é aquela que eu estou a confirmar, estou a ver a síntese do que foi codificado em legumes. Também posso contextualizar. A partir do momento que eu possa definir a minha unidade de análise como uma expressão, um conjunto de palavras, eu perco muitas vezes o sentido e o significado, porque eu deixo de ler o que está antes e o que está após. Eu posso clicar aqui e quando eu clico aqui, ele vai-me abrir o documento e marca-me aquelas 6 referências, o que me permite o quê? Ler o que está antes e o que está após, porque ele marcou-me a verde as referências. E mesmo aqui eu posso fazer o quê? Descodificar ou
aumentar a mancha de codificação. Afinal, eu fiz ontem às 3 da manhã isto, estava bastante cansado e faltou-me marcar isto. Eu marco aqui, aumento, seleciono legumes, que é onde eu quero aumentar a mancha de codificação da minha referência, e pronto, ele já está anotado no código. Voltando agora aqui aos escritores, porque temos pouco tempo, tenho 5 minutos, eu posso importar nos escritores os ficheiros de Excel. Tem aqui uma forma de importação automática dos ficheiros de Excel, em que ele cruza respostas fechadas com respostas abertas. Quando eu faço esta importação automática, o WebQDA ele pergunta-me o que é que eu quero colocar nos escritores, o que é que quero colocar nas fontes, e faz-me esta base de dados aqui nos escritores, em que ele diz-me quantos é que daquele Excel são mulheres e homens, quantos é que têm mais de 30 anos, quantos é que têm menos de 30 anos e a nacionalidade. E podia ter outros atributos. E se eu quero saber o que é que, por exemplo, os participantes com mais de 30 anos disseram, eu clico aqui e isto são as respostas abertas. Elas não estão codificadas. Ele simplesmente organizou o quê? Respostas abertas. Esta resposta aberta pertence a alguém que tem mais de 30 anos. Ok? Também posso ver isto aqui nas fontes internas. Vou abrir aqui. Tenho aqui as respostas abertas. Se eu mudar aqui em cima para descritores, ele vai-me marcar tudo, porque já está tudo codificado nos escritores, e quando eu passo o rato aqui, ele diz-me que quem respondeu a isto foi alguém que é feminino, tem mais de 30 anos e nacionalidade portuguesa. Ou seja, eu consigo também fazer pré-visualizar os atributos de quem deu aquela resposta. Porque eu posso estar a ler um artigo que me diz que, na questão da alimentação, quem tem mais de 30 anos tem uma opinião diferente relativamente ao consumo de legumes. Então eu posso tentar compreender isso ao fazer esses cruzamentos. Os escritores também permitem importar os metadados, como eu referi há bocado. Reparem aqui a revisão de literatura. Quando eu faço a importação de uma base de dados com o formato BibTeX, RIS ou XML, ele organiza-me por tipo de publicação, anos, palavras-chave e autores. Estão a ver aqui? E também me organiza os artigos por incluído, duplicado e excluído. Se eu estou a fazer uma revisão sistemática de literatura, eu tenho um protocolo e nesse protocolo eu tenho que definir depois os critérios de inclusão e exclusão e posso iniciar até o meu projeto com 1000 metadados e no final só analisar 100 ou 50 artigos, ok? Por isso, mas isso eu tenho que definir claramente quais são os critérios de inclusão e exclusão. Posso classificar fontes, ou seja, eu crio uma classificação em que posso ter atributos diferentes, altura, profissão, o que vocês quiserem, e depois aqui só tenho que classificar estas fontes. Reparem aqui, o Wilson é médico e mede 1,95 m. E a classificação é feita aqui. Okay? Eu seleciono a entrevista, ou não tem que ser uma entrevista, hein? O documento na fonte interna ou externa, e faço a classificação de fontes. Aqui eu tenho dois outputs, tenho um mapa de códigos, posso diminuir, posso consultar os resultados, vou ver aqui, e tenho tenho esta funcionalidade que está a ser melhorada, que é os mapas de densidade, em que mostra percentagens. Eu aqui tenho 13 referências, 34, aqui também tenho 15, 39, e consoante o número de referências ele aumenta a minha mancha do mapa de densidade. Para terminar, palavras frequentes. Ele permite excluir palavras, vou só selecionar rapidamente aqui as entrevistas, ok? Permite selecionar as palavras. Eu posso criar categorias através deste resultado, das palavras frequentes. Permite-me gerar uma nuvem de palavras. Okay, deixa-me só listar, porque ele está a fazer a leitura. Reparem, a palavra mais mencionada é alimentação. Posso então fazer o output da nuvem de palavras e tem aqui alimentação. Se clicar aqui, ele vai-me listar todos os documentos e vai-me marcar as palavras, as repetições da alimentação aqui. Estão a ver?
E se eu quisesse agora, podia criar a partir daqui um código, seleciono, clicava aqui e se eu marcar códigos livres, ele vai-me codificar automaticamente as 104 repetições da palavra alimentação no código alimentação. O que é que eu tenho que fazer a seguir quando tenho este código? Tenho que o abrir, listar e ver a mancha. Por exemplo, eu quero ver o que é que foi dito aqui. Abro, ele vai-me marcar a amarelo e eu, ou a verde, neste caso que é a cor que eu escolhi, e eu aumento a mancha da minha unidade de análise, ok? Pesquisa de texto. Eu posso procurar famílias de palavras, posso procurar expressões usando operadores booleanos, interseção, reunião e exclusão. Vou clicar só neste aqui. Então o resultado da pesquisa que eu fiz aqui, vou clicar só para verem novamente, é a idade. Eu quero todos os documentos que falem de idade e saúde ou envelhecimento. Quando eu coloco envelhecer asterisco, ele procura todas as palavras que têm a base daquela palavra. Envelhecido, envelheceram, envelhecimento. Posso verificar ou pré-visualizar através de um gráfico de barras que depois está associado a um gráfico circular. Ou seja, se eu quero saber quem é que falou mais sobre idade, passo aqui o rato e ele muda-me em baixo os resultados. E o contrário. Se eu fizer isto, ele altera-me em cima. Estão a ver? Ou seja, reparem que a Teodora fala bastante em envelhecimento e se eu clicar duas vezes, ele também me lista do lado direito este resultado. E tenho aqui as estatísticas, que é o número de ocorrências totais e as palavras que ele detectou na pesquisa de texto. Para terminar, como eu fiquei a terminar agora, as matrizes. Eu não podia terminar sem as matrizes. E a matriz que eu fiz aqui foi uma matriz em que eu cruzo metadados da Scopus sobre um tema, em que eu faço o cruzamento do ano de publicação pelas palavras-chave. O que é que eu tenho que fazer? Acrescentei nas linhas o ano, onde é que está o ano? Está aqui na parte dos escritores. Ok? Está aqui o ano. E nas colunas coloquei as palavras-chave. E estão aqui as palavras-chave. No final, vou agora só correr isto e termino. No final tenho aqui a minha matriz com os resultados e posso transformar esta matriz e exportar para Excel ou gerar um mapa conceptual. Por exemplo, eu quero saber se em 2019 o que é que foi dito em termos de palavras-chave. 2018, 2017. Mas 2019 foi dito isto, clico aqui e ele abre-me e mostra-me as palavras-chave de 2019. Se eu clicar aqui, posso a qualquer momento voltar atrás e saber qual é o metadado que fala sobre food environment. Ok? É este aqui. Ou seja, é este artigo que fala tem aqui o título, tem as palavras-chave e eu consigo fazer aqui a revisão de literatura usando até estes cruzamentos. Não dá tempo para mais. Eu tinha mais coisas para mostrar, mas para cumprir, eu termino aqui esta pequena demonstração das potencialidades do WebQDA. Não sei se há espaço para uma outra pergunta, mas pronto, deixo isso aos moderadores da sessão. Sim, professor Pedro, por favor. Há uma questão no Q&A do Filipe Faria. É possível prever quando é que a funcionalidade de transcrição de áudio estará disponível? Para ser correta, até ao final do mês está, porque ela já está a funcionar na versão de testes. Só estamos a melhorar a parte técnica de procedimento. Por exemplo, ele faz a transcrição, o texto fica disponível e eu a seguir tenho uma opção que é associar esse texto ao áudio. Então só essa parte que estamos a terminar, porque eu depois quero fazer integração de diferentes tipos de dados. Eu tenho o áudio, mas também tenho a transcrição associada ao áudio em formato de texto. É isso que estamos agora a validar, ok? Ok, posso... as PME nacionais usam este tipo de ferramentas para melhorar tanto o processo produtivo administrativo. Assim, eu já fiz um trabalho já fiz aí um apoio a um trabalho que me solicitaram para uma empresa
em que queria medir a satisfação dos colaboradores usando a teoria das representações sociais, e foi bastante interessante porque eu ainda não tinha usado a teoria das representações sociais e foi bastante interessante ver uma empresa preocupada com a identidade que o colaborador tem sobre a empresa. O livro que nós lançamos recentemente sobre tomada de decisão em investigação à ação, usando a análise SWOT e matriz TOS, que foi escrito pela minha colega Vânia Carlos. O exemplo que eu dou com o WebKDA é o exemplo de como usar a investigação à ação, por exemplo, para melhorar o trabalho numa rede hoteleira, por exemplo, os colaboradores. Uma investigação à ação pressupõe intervenção. Eu posso melhorar práticas usando investigação à ação, por exemplo, na recepção a clientes, no trabalho no pequeno almoço, no trabalho de serviço de quartos. Então fiz essa simulação da utilização de hotéis, mas vai surgindo cada vez mais. Só para dar esse exemplo, eu falei há bocado do Indeed, da base de dados de empregos de Singapura, em 50 propostas de emprego para contratar um investigador qualitativo com orientação de empresas. Okay? Poucas são de universidades, por isso podem verificar que é uma área que cada vez mais há cada vez mais necessidade de eu gosto deste hotel, sim ou não, mas compreender porque é que eu gosto. Então isso já não é já é uma dimensão diferente, ok? E aqui entra o mundo qualitativo cada vez mais. Ainda temos tempo para mais uma questão no Q&A. As PMEs nacionais usam este tipo de ferramenta para melhorar tanto o seu processo produtivo, administrativo, produto, relação com os clientes? Sim. Pronto, foi um bom exemplo também disto que eu acabei depois de responder ao Pedro Valente, que é o próprio Congresso. Antonieta, por exemplo, nós avaliamos o Congresso e tomamos decisões de melhorias do Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, com as respostas que os participantes dão no último dia. Enviamos um inquérito questionário com questões abertas e questões fechadas, e depois eu cruzo. Vocês estão ainda a ver o WebQDA? Sim. Eu mostro isto e terminamos para poderem passar para a outra sessão. Reparem aqui, SIAC avaliação, e nós cruzamos os resultados da escala de Likert com os resultados das respostas abertas. Reparem só aqui em respostas fechadas, de que respondem os participantes do Congresso. Olhem só aqui os escritores que nós recolhemos e depois analisamos no WebQDA para melhorarmos as próximas edições. Depois cruzamos isto com as respostas, ou seja, eu quero, por exemplo, saber se os participantes com doutoramento, relativamente à qualidade do debate, o que é que eles sugeriram. Então consigo fazer esse cruzamento entre o descritivo, que é a resposta fechada, e o interpretativo, que é aquilo que eu codifiquei, o que é que foi dito nas respostas abertas. Então ela é possível ser usada não só, ou seja, a investigação qualitativa, na minha leitura, cada vez mais é usada, não só no mundo académico, mas também noutras áreas, como é a parte empresarial. Pronto, da minha parte, estou aqui a tentar porque já são quase 10h30. Eu, por mim, posso ficar até ao 12h30. Mas cumprindo Pronto. o horário... Sim, por mim está... Queria agradecer a termos este número de participantes a esta hora do dia ao sábado, depois de semanas que têm sido cansativas para todos. Obrigado pelo vosso interesse. Eu nos PowerPoints tinha o meu mail, alguma coisa podem me enviar um mail para pcosta@ua.pt, e obrigado à organização por dar a oportunidade de apresentar este projeto português. Nós chamamos luso-brasileiro porque ele ele nasceu com essa faceta, mas atualmente é um projeto que está nos 4 cantos do mundo, não é? Nós temos utilizadores da Nova Zelândia, recentemente houve compras de licenças da Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos. Fantástico ver um projeto português desses a conseguir entrar num mercado tão competitivo como é este dos CACDAs, não é? Por isso, obrigada pela oportunidade, porque é sempre importante para promover o que nós fazemos enquanto investigadores, claro. Obrigada. Obrigada.
em nome da Comissão Organizadora e da Moderação Técnica, obrigada por esta excelente intervenção e vamos continuar para as paralelas. Mais uma vez, muito obrigada pelos participantes, pela excelente moderação e workshop e até já. Até já, obrigado. Até já, obrigada.